Isso nos ensina que não adianta ninguém se levantar contra aquilo que Deus nos deu, porque não vai conseguir tomar de nós. Ele não nos deixa sozinhos nem na luta, nem na vitória. Se não sairmos dos caminhos do Senhor, a promessa dele na nossa vida irá se cumprir. Essas são as consequências do pecado. Por conta de uma atração física, Davi levou ruína para sua casa. Mas para te dizer que do mesmo jeito que o pecado destrói, o arrependimento restaura, dá nova vida. Muitos dizem que depois de um erro grave que você cometeu, não tem mais solução para você. Deus não pensa assim. Nós temos hoje um advogado junto ao Pai, Jesus. As consequências que virão ou que já estão aí não é para te destruir, é para te ensinar. Ele vai restaurar a sua dignidade, ele vai restaurar as suas noites de sono, ele vai restaurar a sua família. Quando Davi estava adoentado por causa da idade avançada, o seu filho Adonias tentou apossar-se do seu trono sem o seu conhecimento. Após o profeta Natã e a mãe de Salomão, Batseba, relatarem ao rei o que estava acontecendo, Davi agiu. Então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou e ficou de pé diante dele. O rei fez então um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Eu comento detalhadamente sobre a história de Batseba e Davi nesse vídeo. Mas dando uma pincelada rápida, Batseba era ex-mulher de Urias, soldado de Davi que Davi colocou na frente de batalha para que morresse, para encobrir o seu pecado, já que Batseba tinha engravidado dele enquanto Urias estava na guerra. O que vemos aqui é o filho dela, que também era filho de Davi, recebendo o juramento de que iria se sentar no trono do pai. Além dela e Davi aparecerem juntos mais uma vez em um trecho da Bíblia, tem mais uma pessoa nessa história, o profeta Natã. Então Batseba prostrou-se rosto em terra e, ajoelhando-se diante do rei, disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando chegarem à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês e ponham meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Giom. Mula era um meio de transporte nobre utilizado pelos reis na época. O profeta Natã foi o mesmo usado por Deus para confrontar Davi sobre o pecado dele de ter mandado matar Urias por causa da mulher dele. Natã esteve presente quando Davi tomou a mulher de Urias para si, e agora ele não só presencia, como participa ativamente ungindo Salomão, filho dela, como rei. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Então toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão. Salomão não é fruto da gravidez de Batseba, enquanto Urias ainda estava vivo. O menino fruto dessa gravidez morreu 7 dias depois de nascer. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Depois da morte da criança, Batseba, já vivendo como mulher de Davi, engravidou e nasceu Salomão. Depois acompanhe-no, e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. No início do vídeo eu comento sobre Adonias, que tentou se apossar do trono do pai enquanto ele estava debilitado. Ele não conseguiu o trono em definitivo, não foi porque o profeta Natã e Batseba foram relatar a Davi. Ele não conseguiu porque o trono não era dele. O trono era uma promessa de Deus a Salomão. Isso nos ensina que não adianta ninguém se levantar contra aquilo que Deus nos deu, porque não vai conseguir tomar de nós. Salomão não se levantou contra o irmão, nem foi falar com o rei Davi, mas Deus usou pessoas para agirem em favor dele. Não é diferente conosco. Não adianta a gente se desesperar, criar planos mirabolantes para tomar posse do que Deus nos prometeu. Se ele prometeu, ele vai dar, independente de quem se levante contra nós. Além disso, Deus sempre levanta pessoas para nos apoiar e para nos encorajar nesses momentos difíceis. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará. Que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja ele com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso do que o meu senhor, o rei Davi. Ele não nos deixa sozinhos nem na luta, nem na vitória.
Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o escoltaram até Gion. O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e então tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! Se não sairmos dos caminhos do Senhor, a promessa dele na nossa vida irá se cumprir. O Senhor vai levantar homens e mulheres de Deus para nos conduzir até a promessa. E nós seremos conduzidos até a promessa em transporte real. O Senhor e as pessoas que são importantes para nós estarão do nosso lado. E todo o povo o acompanhou, tocando flautas e comemorando de tal forma que o chão tremeu com o barulho. A nossa vitória será festejada pelos nossos familiares e pelos nossos verdadeiros amigos. Aqueles que tentaram tomar nossa bênção vão saber, não pela nossa boca, mas pela boca de outras pessoas, que a bênção é nossa. Que ele deve se retirar do lugar que nos pertence. Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: o que significa essa gritaria e esse alvoroço na cidade? Falava ele ainda quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. E Adonias lhe disse: entre, pois um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias. De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias: Davi, o nosso Senhor, constituiu rei a Salomão. A trombeta vai tocar. O que é seu de direito vai para suas mãos. E aquele que tentou tomar sua bênção à força vai saber que é sua e não dele. Depois o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungiram o rei em Gion. De lá eles saíram comemorando e a cidade estava alvoroçada. É esse o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Você não vai somente ouvir o toque da trombeta anunciando para todo mundo que a bênção é sua. Você vai tomar posse dela. Você vai se sentar no trono. O trono da paz depois de muito tempo de tribulação. O trono do descanso depois de muito tempo de cansaço. O trono de honra depois de muito tempo de humilhação. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o nosso rei e senhor, dizendo: o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o seu reinado mais glorioso do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua cama e disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. As pessoas que sempre lutaram por você, que oraram com você, que choraram com você, que te incentivaram a não desistir, se alegrarão com a sua vitória. Infelizmente, nós como seres humanos temos muita dificuldade em aceitar que Deus nos abençoe depois de algum erro muito grave que nós tenhamos cometido. E além disso, ficamos com medo de se levantarem novamente contra nós e nos roubarem a bênção. Mas não se preocupe, o que Deus dá, ninguém toma. Os seus opositores não irão se levantar porque Deus não vai deixar. Os aliados dele serão os primeiros a abandoná-los. E mais, eles terão medo de você, porque eles sabem que quem te deu foi o Senhor e contra o Senhor eles não podem lutar. Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar. Ele diz que o rei Salomão me jure que não matará o seu servo pela espada. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, não cairá nem um só fio de cabelo da sua cabeça, mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. É na vitória que se descobre quem realmente nós somos. Se você é um tirano que vai pisar em quem se levantou contra você, ou se você é misericordioso, assim como Deus sempre foi com você. Se você exercer misericórdia, você também não pode esquecer da prudência. Ele se levantou um dia contra você, então vigie. Não dê espaço para ele se levantar uma segunda vez. Foi dessa forma que Salomão agiu com Adonias, com misericórdia, mas com prudência. Diante de tudo isso, a pergunta que me vem à mente é: dentre os tantos filhos de Davi, aproximadamente 20, por que Deus escolheu Salomão para suceder o pai? Para entendermos, vamos voltar um pouquinho no tempo. E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos,
A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Deus é misericordioso, mas também é justo. A quem muito foi dado, muito será cobrado. O Senhor abençoou muito a Davi, e ele acabou cometendo um ato deplorável que desagradou o Senhor. Ele se arrependeu e o Senhor perdoou, mas o fruto do pecado dele morreu, e mais ainda, Davi levou desgraça para sua família. Ele destruiu a família de Urias com Betseba, e por causa disso, a dele foi destruída. Só para a gente ter uma ideia, Aminon, um dos filhos de Davi, violentou a sua irmã Tamar, e Abisalão, revoltado com o acontecido, matou Aminon. Mas Abisalão não parou por aí. Ele se rebelou contra o pai, tentando tomar o trono à força. E quando o Senhor disse: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Davi matou Urias em oculto. E olhe só o que esse mesmo filho de Davi, Abisalão, enquanto estava no trono roubado do pai, fez. Estenderam, pois, para Abisalão uma tenda no terraço, e Abisalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. O que Deus falou para Davi, o que você fez em oculto, eu vou expor para todo Israel. Por fim, na tentativa de retomada do trono, o comandante do exército de Davi matou Abisalão, contrariando a vontade de Davi, que era de poupar a vida do filho. Quanta desgraça para uma família só! Essas são as consequências do pecado. Por conta de uma atração física, Davi levou ruína para sua casa. Estou te falando tudo isso não para te entristecer, mas para te dizer que do mesmo jeito que o pecado destrói, o arrependimento restaura, dá nova vida. Apesar de Salomão ser filho de Davi com Betseba, ele não é fruto do pecado, ele é fruto do arrependimento. E dentre todos os meus filhos que me deu, ele escolheu Salomão para se sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Deus escolheu Salomão porque ele era temente a Deus, porque ele fazia a vontade do Senhor. Salomão, um homem amado por Deus, só foi gerado da união de Davi e Betseba, porque Davi, depois de cometer um erro grave, se arrependeu. E depois de tanta desgraça na sua família, Davi pôde ver o seu filho escolhido por Deus assumir o seu lugar. Depois Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou, e por isso enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o menino deveria chamar-se Jedidias, que significa amado do Senhor. Eu aprendo que o arrependimento sempre é a melhor escolha. Muitos dizem que depois de um erro grave que você cometeu, não tem mais solução para você. A sua vida está arruinada e vai ser assim até o fim, porque você não merece perdão. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus não pensa assim. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça significa favor imerecido de Deus. Nós não merecemos nada. Nós temos a natureza mal e nós fazemos coisas más. Mas Deus é bom e se compadece da nossa fraqueza. Se o ser humano se recusa a perdoar e insiste em jogar os seus erros na sua cara, Deus te diz: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. E ainda, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Mas para isso precisa se arrepender. Davi se arrependeu do seu pecado e foi perdoado pelo Senhor. Se o menino fruto do pecado morreu, o menino fruto do arrependimento não só ganhou vida, como se sentou no trono do Pai. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Por esses pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados, nós temos hoje um advogado junto ao Pai, Jesus.
Ele intercede por nós, porque ele viveu toda a fraqueza humana e ele pode interceder por isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Eu encerro te dizendo que a minha oração é que o Senhor abra sua mente para que você consiga entender que se você se arrepender, Ele vai te dar uma nova chance. As consequências que virão ou que já estão aí não é para te destruir, é para te ensinar, para que você não venha cometer o mesmo erro novamente. Infelizmente, a gente só aprende assim. Ele vai restaurar a sua dignidade, Ele vai restaurar as suas noites de sono, Ele vai restaurar a sua família. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.